Boa noite, pessoal. Então hoje nós vamos trabalhar, né, dar continuidade à nossa estatística descritiva e vamos falar de quantis, falando um pouco mais especificamente das separatrizes. Eu vou pedir que antes da gente começar aqui agora a falar do assunto, que você se inscreva no canal para que toda vez que sair material novo você possa receber e vir aqui somar com a gente e discutir um pouco mais sobre a estatística, né? Então, quando nós vamos falar hoje um pouco de quantins e nós vamos focar nas separatrizes, uma coisa que é importante, né, é quando a gente observa num trabalho e vê esse tipo de gráfico que é chamado de box plot, a gente logo dá uma assustada, assim, né, não consegue entender nada, que tipo de informação, e bate aquele desespero, e aí a gente acaba pulando a figura e não extraindo a informação que o autor queria que nós atentássemos, né? Então, o que a gente vai aprender hoje é fazer esse tipo de gráfico, na verdade, que é o box plot, que ele é bonitinho, ele é muito útil e ele passa e acaba sendo um gráfico mais, assim, trazendo bastante informação sobre a questão da distribuição dos nossos dados. Então, quando eu estou trabalhando com separatrizes, eu quero, na verdade, tentar mostrar para o meu leitor a distribuição dos meus dados, porque ele permite que eu expresse, né, de uma forma gráfica, que o autor olhe, que o leitor olhe para o meu gráfico e consiga entender um pouco melhor da distribuição dos meus dados. Lembre-se que quando eu falei que a gente coloca uma média, a gente acaba resumindo toda a informação em um único parâmetro. Apesar de a gente colocar o desvio padrão, a gente tem uma noção razoável da variação dos dados, mas quando o gráfico de box plot, ele fornece um entendimento melhor da simetria desses dados, né? O que é a simetria? Eu não falei ainda da curva normal, mas tem um pouco a ver com essa distribuição, né, dos dados. Geralmente os dados são simétricos quando nós temos a média, a moda e a mediana com valores iguais, que indica um pouco indica uma menor variação dos meus dados, né? Então, quando eu olho essa distribuição dos dados, eu consigo ter um entendimento melhor, né, da simetria dos meus dados, que está relacionados com os valores descritivos que nós estamos discutindo aqui. Então, dados simétricos, geralmente os valores de média, moda e mediana, eles são iguais, tá? Mas então, já que nós estamos falando de separatrizes, né, pessoal, para entender, uma forma que eu tenho para entender os dados é de compartilhar ele, né, fazer compartilhamentos, né, dividir em bloquinhos, vamos colocar assim, né, eu posso subdividi-los para ficar de melhor entender essa distribuição. E aí, a gente já calculou, né, a gente já aprendeu um dos primeiros cálculos da estatística descritiva, que foi a mediana. E a gente viu que a mediana, ela divide meus dados em duas partes iguais. Tanto é que a mediana é o valor do meio, né? O valor mediano, né, de uma distribuição. O valor médio, né? O valor do meio de uma distribuição. Então ele divide meus dados em 50% à direita e 50% à esquerda, né? Então aqui seria, né, o meu valor da mediana, tá vendo? Esse Q2 aqui, né, que nós chamamos de quartil 2, né? E os quartis, na verdade, eles vão dividir os meus dados em 4 partes iguais. Por isso são chamados de quartis. Então eu vou ter 4 partes iguais. Então eu vou dividir meus dados em 4 partes iguais para compreender melhor essa simetria ou a distribuição dos meus dados, tá? Então, observe aqui, esse Q2, quem que seria o Q2? Seria a minha mediana, porque ela, tá vendo? O Q2, esse quartil 2 é a mediana, que está dividindo meus dados 50% para cá, porque 25 mais 25 é 50%, e 50% para cá, porque 25 mais 25 eu vou ter a soma de 50%. Então, se eu quiser dividir em 4 partes iguais, o que eu faço? Eu pego esse 50% aqui agora, o que eu faço para dividir em partes iguais? Eu vou calcular uma nova mediana aqui, tá vendo? Ó? E aqui eu também calculo novamente a mediana desses 50%. Aí eu consigo dividir em 4 partes iguais. E aí, com base dessa divisão, eu consigo entender um pouco melhor essa distribuição. Aqui embaixo eu vou colocar o valor mínimo, que eu já expliquei isso, né, que é o menor valor de uma distribuição. E aqui nessa parte final eu vou colocar o valor máximo. Então, se você olhar aqui, mediana, que é o Q2, a mediana dos 50% que está aqui, a mediana dos 50% superior, né, ó,
e aqui eu tenho o valor mínimo e o valor máximo. Então, ó, 25, 50, 75, 100% dos meus dados subdividido em 4 partes, tá? Mas vamos fazer isso na prática para ver melhor, né? Então, o segundo quartil, como eu acabei de mencionar, é a própria mediana. Então, quando eu calculo a mediana, eu vou ter... vamos pensar nessa sequência de dados aqui, ó. 5, 2, 6, 9, né, 10, 13 e 15. Lembre-se que eu expliquei, quando você vai calcular a mediana, a primeira coisa que você tem que fazer é ordenar os dados de um menor valor para o maior valor, né? Fazer uma ordenação em ordem crescente. Então, para calcular a mediana, lembre-se que é o total de amostra mais 1 dividido por 2, né? Então, como aqui os números são pares, né? São ímpares, né? Se eu somar mais 1 dividir por 2, vai dar um número par, né? Em número inteiro, desculpa. Então, a mediana é o número 4, né? Ó, pela fórmula da mediana que nós já aprendemos. Eu não vou me ater muito isso, porque eu já expliquei como que calcula a mediana. Então, para calcular o quartil, eu vou começar dividindo em duas partes iguais, que a primeira cálculo que eu uso é a mediana. Então, o valor do meio, né, que vai dividir em 50%, é o 9. Então, olha aqui, ó. Vamos pensar no eixo aqui, né, no eixo X, né? Então, aqui está 9. Tá vendo, pessoal? Aí eu venho aqui e faço um risquinho, tá vendo, ó? Que é o meu Q2, que é o quartil 2, tá? O meu quartil de número 2. Então, eu já dividi meus dados em 50% na parte superior e 50% está na parte inferior. Tudo bem? Então, acho que até agora tá calmo, né? Então, agora vamos evoluir para entender. Nós estamos construindo aqui um box plot, tá, pessoal? Então, o primeiro valor que eu coloco do meu box plot aqui é o Q2, que é a mediana. Vamos agora calcular agora. Eu vou pegar agora, pessoal, lembra-se que o que eu fiz aqui, ó? Eu dividi em duas partes iguais, né, ó? Ficou 10, eu tiro 9, né, que foi a primeira mediana aqui, que foi o quartil 2. Agora eu vou calcular o quartil 1, tá, ó? O quartil 1. Olha só, pessoal, o 9 eu vou tirar, porque já está lá, e aqui é os 50% inferior. Se eu calcular uma mediana para ele, que são 3, né? 3 mais 1 dá 4, dividido por 2 dá 2. Então, olha só, o valor da mediana aqui é o número 2, é o ponto número 2. Então, aqui, ó, 5. Eu venho aqui e marco o número 5, tá vendo? Ó, a linha do número 5. Então, eu tenho agora já o meu Q1. Então, já está dividido aqui, pessoal, ó, em 25, 50. Tá? Então, eu dividi o meu 50% aqui agora, ó, em duas partes. Aqui é uma e aqui é outra. Dividi a parte inferior. Então, eu já calculei o quartil 1, dividi, então, o quartil 2 dividi em duas partes iguais, e agora eu já dividi esse 50% inferior, tá, que está abaixo do quartil 2, eu dividi em duas partes iguais novamente. Olha como o nosso box plot vai começar a tomar forma. Agora eu vou calcular o quartil para a parte superior, tá? Ó. Olha só, pessoal. Eu calculei aqui, que foi o 5, agora eu vou calcular a parte superior, que é do 10, o 13 e o 9. Ah, Rodrigo, o 9. O 9 é a mediana, é o quartil 2, já está aqui, ó, já está marcado. Eu estou calculando aqui para a parte superior. Novamente, 3 mais 1 dividido por 2, que é a fórmula da mediana. Isso aqui é a fórmula da mediana, tá, pessoal? Vocês já aprenderam a calcular a mediana. É o número 2. Então, 10, 13, 15. O número 2 dessa distribuição, né? O ponto de número 2 é esse aqui, que é o 13, né? Então, eu venho aqui e marco 13. Então, olha o que eu tenho marcado aqui, pessoal. O quartil 1, o quartil 2 e o quartil 3. Então, eu dividi a minha parte aqui superior também em duas partes também. Tá? Então, quando eu calculei a mediana aqui, o Q3, que é o quartil 3, ele dividiu, né, ó, essa parte superior em duas partes também. Tá? Ó. Agora, já marquei os quartil. O que eu preciso agora para finalizar o meu box plot? Lembre que tem que ter o valor, para eu entender a distribuição dos dados, eu preciso ter o valor mínimo e ter marcado o valor máximo. Então, olha só, pessoal, o valor máximo que está marcado aqui, tá vendo? Ó? E o valor mínimo, né? Ó. Então, eu tenho aqui o quartil 1,
que é a divisão dos 50% dos dados inferiores, abaixo da mediana. Eu tenho o Q2, que é a mediana propriamente dita. E eu tenho, né, o Q3, que é a mediana dos 50% dos valores superiores à mediana. Tá? E aqui o valor máximo. O que eu preciso fazer agora, pessoal? É um box plot, é um gráfico de caixa, né? Eu vou fechar a minha caixinha, né? Ó, vou fechar essas laterais. Olha aqui, pessoal, fechei aqui, coloquei um risquinho, liguei aqui, fiz um risquinho aqui para ligar, né? Ó, e para ligar aqui, então eu tenho um box plot pronto. Como que eu interpreto aqui, ó? Dá para interpretar nesse gráfico aqui, ó. Olha só, pessoal, o valor mínimo, meus dados variaram de 2 a 15, né? Ó, eu tenho uma distribuição, se eu olho aqui, né? Ó, se a gente olhar aqui em termos da estrutura do box plot, a gente vai ver que a distribuição, né, a proporção de quantidade de dados em cada intervalo aqui, elas são parecidas, né? Então isso é um indicativo de simetria dos dados, quando eu tenho as distribuições uniformes a cada quartil. Então, por exemplo, daqui até aqui eu tenho 50%, 25% dos meus dados. Daqui, do quartil 1 até o quartil 2, eu tenho 50% dos meus dados. Então, daqui até aqui eu tenho 50%. E daqui até aqui eu tenho 75% dos meus dados. E daqui até aqui eu tenho 100% dos meus dados. Né? Ó, então, observem, tá, pessoal, que quando eu olho, por exemplo, abaixo do Q2, a distribuição aqui dos meus dados aqui é mais ou menos parecida aqui para cima, né? Então, isso demonstra uma simetria dos dados. Observe, pessoal, vocês aprenderam como que o box plot é feito. Você clica lá, então quer dizer que quando eu clico lá quando eu faço lá no R ou no programa, ele fez isso aqui que nós acabamos de fazer. Óbvio que é muito mais rápido, você não vai fazer à mão. Mas é importante que você entenda a importância dos quartis para a interpretação de dados. Então, quando que eu vou usar geralmente os box plots, geralmente a gente utiliza para entender um pouquinho dessa distribuição dos dados. E ele é muito mais informativo, né, pessoal? Eu tenho valor mínimo, valor máximo, eu sei como que é a distribuição dos meus dados abaixo do quartil 2, que é a mediana, como que é a distribuição acima da mediana. A gente tem um pouquinho melhor a noção da distribuição desses dados, tá? Bom, vamos dar continuidade aqui então. Como eu disse, então, quando o box plot, então, ele permite eu entender essa simetria, né? Então, vamos pensar esse box plot aqui, tá vendo, pessoal? Vamos supor que eu deitei ele, tá? Ó, eu deitei ele aqui, ó, tá vendo? Ele tá deitado aqui, ó, tá? Ó. Então, quando ele tem essa distribuição bem uniforme assim, pessoal, nós falamos que os dados são simétricos. Por quê? O valor da mediana, deixa eu apagar aqui, o valor da mediana, da média e da moda, ele coincidem bem nesse ponto aqui, ó. Bem no valor da mediana aqui, né? Ó. Então, média, moda e mediana, eles coincidem no mesmo ponto. Então, nós teríamos um tipo de distribuição assim, né? Aqui nós teríamos o Q1 e aqui nós teríamos o Q2. Tudo bem? E aqui nós temos, se você somar essa distribuição, 25. Então, esse tipo de box plot, como tem esse aqui, como eu apresentei anteriormente, é um indicativo de dados simétricos. Ele ajuda a entender a variação desses dados. Por quê? Porque eu teria 50% dos meus dados, né, pessoal, concentrado tudo muito próximo da média, da mediana e da moda. E poucos dados estariam nessas extremidades. Certo? Bom, então isso aqui seria um simétrico, mas nós poderíamos ter isso aqui, um simétrico mais com a maior dispersão, né, pessoal? Observem aqui, tá vendo, ó, que também existe uma promoção, mas observem que os dados teriam a maior distribuição, apesar de ser simétrico, né? Mas ele teria uma maior distribuição, ele estaria um pouco mais, né, distribuído, um pouco mais distante da média. Eu teria a média, a moda, a mediana no mesmo ponto, mas observem que eu tenho uma distribuição maior desses dados. Eles poderiam estar um pouco mais distante dessa média, dessa moda da mediana, tá? Eles vão variar um pouco mais em torno da média
da moda e da mediana. Diferente desse valor aqui anterior, que ele está mais chatinho, né, pessoal? Então, a variação em torno da média, da moda e da mediana, né, a variação principalmente em torno da média seria menor, né? Diferente disso aqui, que apesar de ser simétrico, teria uma variação um pouco mais em torno dessa mediana, né? Bom, olha só. Isso aqui já, pessoal, se eu encontrasse um box plot aqui, tá vendo? Ó, onde que a mediana tá vendo, pessoal? Nós teríamos aqui uma simetria à direita. Por quê? Porque nós iríamos observar, né, pessoal, que se eu olhasse aqui abaixo, se eu olhasse meus dados, eu ia observar aqui, ó, grande parte do meu, na parte inferior, né, ó, da mediana, ela tem uma variação maior, não é isso, ó? Essa parte aqui inferior, né, ó, ela tem uma variação maior do que nessa parte superior. Então, assim, a direita, né, a direita dos meus dados, ou seja, na parte inferior, eu teria uma maior variação dos meus dados do que na parte superior. Então, eu poderia interpretar dessa forma, que os valores abaixo da mediana, eles variam mais do que os valores acima da mediana, certo? Então isso já é um indicativo de assimetria. Então, se eu olhar, a minha média está aqui no meio, tá vendo? Ó? A minha média estaria aqui no meio, ó, nesse topo aqui. E aqui está a minha mediana. A minha moda poderia estar em outro lugar, em outro ponto do gráfico. Então, isso é um indicativo de assimetria. Então, a minha média é esse topo aqui, né? Ó, mas aonde está a minha mediana? Que é o que está sendo mais ou menos expressado aqui nesse gráfico aqui. Isso indica o quê? Uma maior variação dos dados. Então, abaixo da mediana, varia mais, tá vendo aqui na mediana, que é o quartil 2, ele varia mais do que acima de 50%. Ou seja, os maiores valores, quando eu fosse olhar um conjunto de dados, eu ia observar que os menores valores ia ter uma maior variação. O conjunto de dados que representasse os menores valores, ele ia variar mais. E os conjuntos de dados que representam os maiores valores, aqui ele teria uma menor variação. Tá? Aqui seria o outro caso que é assimétrico à esquerda, que o caso é o contrário, né? Ó, opa. Aqui o caso seria o contrário, né? Ó, a gente está observando aqui que a simetria agora é à esquerda. O que significa dizer? Que agora eu tenho uma menor variação com os valores abaixo da mediana, ou seja, com os valores menores, e eu tenho uma maior variação com os valores acima da mediana. Por isso que é uma simetria à esquerda, tá? Então, se você olha aqui, né, ó, aqui está a mediana, tá vendo? Bem aqui está a mediana. Aqui estaria a minha média. A minha moda poderia estar em outro ponto. Mas observe que média e mediana, elas não coincidem no mesmo ponto. É um indicativo da assimetria, ou seja, de variação dos dados. E o box plot, ele mostra essa variação, mostrando que abaixo da mediana, eu tenho uma menor variação desses dados. Porém, quando eu olho acima da mediana, eu teria uma menor variação. Por quê? Porque quando eu divido aqui, né, pessoal, olha aqui onde está o valor máximo, aqui seria o meio dessa distribuição, né? Daqui até aqui seria a mediana, aí aqui é o valor máximo. Aqui é o meio da distribuição dessa parte superior. Então, observe que ela varia mais do que aqui. Então, aqui eu teria uma menor variação e aqui nessa parte superior eu teria uma maior variação, tá? Então, tem bastante informação que você pode extrair nesse box plot. E para botar isso numa prática, né, assim, num gráfico de um trabalho, observe como que é legal para interpretar isso aqui, pessoal. Nós temos aqui, né, ó, a repetição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? E aí foi calculado a média para pode ser um experimento, pode ser uma área. Isso aqui pode ser riqueza, pode ser abundância, pode ser temperatura, pode ser altura, pode ser qualquer tipo de variável. Pode ser uma variável, pode ser que você queira comparar variáveis bióticas ou abióticas, não tem problema, né? Então pode ser qualquer coisa aqui. Então, olha só, pessoal. Então calculou aqui a média. Observe que deu 4, 3 e 18. Então já dá para ver que aqui tem uma maior média, né? Ó. Aqui nós calculamos a moda, né? Ó, a moda também, né? Aqui. E o quartil 1, que é a mediana, aqui é 2, desculpa, tá, pessoal? Tá um erro aqui. Aqui é a mediana, que é o 4, né, o 3. Aqui é o quartil 1, desculpe, tá, ó. Quartil 1, 3, 3 e 14. E o quartil 3, que tá certo aqui, tá, ó. Então, mas vamos observar aqui, pessoal, só para vocês observarem como que é... Opa!
O microfone caiu de novo. Tô falando muito, né, gente? Deixa eu encaixar aqui para vocês poderem me ouvir bem. Bom, então observem aqui, vamos olhar para esse box plot aqui e vamos entender uma coisinha aqui, ó. Se vocês olharem esse aqui, vamos pular, né? Ele tem uma tendência simétrica, né, ó? Ele tem uma distribuição simétrica dos dados. Por que eu sei disso? E se você olhar aqui, né, ó, a média, tá vendo? A média aqui do a moda e a mediana, eles são muito parecidos, né? Então, ele tem uma tendência muito alta a ser simétrico. Por que tem a tendência? Porque quando eu calculei média, moda e mediana, quase deu os mesmos valores, né, ó? Então, isso aqui tem uma tendência à simetria, né, ó? Agora, se você olhar esse aqui, então esse aqui, mas se eu comparar com B, né, pessoal, eu vou observar que isso aqui é simétrico, esse aqui também é simétrico, porque, ó, média, moda e mediana são muito parecidos, né? Então também tem uma tendência à simetria. Agora, se você observar aqui, esse aqui tem uma distribuição mais, né, comparando o A com B, um teria uma simetria com a maior dispersão e outro teria uma simetria com a menor dispersão. Mas se a gente observar aqui, né, ó, a distribuição de B é muito parecida com a distribuição de A. O que mudou aqui? Somente, né, o valor máximo, né? Então, se a gente observar aqui, a distribuição de A é muito parecida com a B. Aqui é o valor mínimo, o valor máximo, aqui é a mediana, aqui são a divisão, esse risquinho aqui significa a divisão dos 50% dos dados abaixo da mediana, e aqui esse risquinho é a metade dos dados acima da mediana, né? Então, se a gente olhar essa distribuição, elas são bem parecidas, né? Então, se eu fosse calcular, por exemplo, a nova, fazer um teste T entre esses dois aqui, provavelmente eu não encontraria diferença, né? Bom, olha só, pessoal, então eu consegui aqui, ó, tem uma distribuição, uma simetria mais comparado com B, tá, pessoal? Comparado com B, ele teria umas simetrias com maior dispersão e B teria uma menor uma simetria, uma tendência à simetria com menor dispersão, tá? Mas se a gente olhar a distribuição, o que está um pouco diferente dos dois é mais os valores, o valor máximo, né? Mas teriam valores mais ou menos parecidos, a distribuição parecida. Agora, esse aqui tem uma distribuição completamente diferente desses dois aqui. Começa que o valor mínimo dele, né, pessoal, já está aqui em torno do 14, o valor mínimo é 13, né, ó, é 13 o valor mínimo. Eu estou observando, olha aqui, tá vendo a simetria? Simetria à esquerda, com uma menor variação com os valores mínimos e uma maior variação, à direita, né? E uma maior variação nos valores superiores, né? Então, aí, quando eu olho, essa caixinha aqui nem chega a tocar, nem o limite, né, de valor mínimo chega a tocar aqui no valor máximo desses dois gráficos. Então, eu já posso, olhando aqui, eu posso concluir que a distribuição dos dados de C é diferente de A e B. E observem aqui, então, pessoal, que essa simetria que nós estamos vendo aqui, ó, que aqui nós vimos a tendência à simetria e aqui nós visualizamos também uma tendência à simetria, aqui com maior dispersão e menor dispersão um em relação ao outro, e aqui a gente nota, né, uma diferença na distribuição de A para B aqui, né, comparando isso aqui, mas a gente observa uma simetria dos dados, e essa simetria é comprovada aqui, né, pode ser notada aqui, que média é 15, moda é 15 e mediana é 15, então, ou seja, já tem um valor um pouco mais discrepante, né, aqui está 1, né, a diferença aqui tem 3, no mínimo 3. Então, quando eu olho aqui, né, os valores de média, moda e mediana, eles expressam aqui na minha distribuição do meu box plot. Bom, pessoal, era isso que eu queria discutir com vocês hoje de separatrizes, né? Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curte, compartilhe o conteúdo com os colegas para que a gente possa somar aqui no canal e ajudar mais e mais pessoas a compreender a estatística, a compreender e aplicar a estatística nos seus trabalhos. Grande abraço e até a próxima.